Capítulo 1, print. Para começar bem, a gente pode colocar print. Print vai mostrar alguma coisa, mostrar algum valor. Nesse caso aqui a gente vai mostrar uma frase. Então, como é uma frase, a gente põe entre aspas. Como a gente aprendeu na época da escola, aquela coisa de alguém falou, a gente coloca entre aspas. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso famoso Hello World. E aí quando eu rodo, ele já me mostra esse valor aqui dessa frase. Aqui, ó. Bom, às vezes a gente não quer mostrar um valor que nós mesmos escrevemos na hora, então a gente usa as variáveis. Por exemplo, a gente coloca primeiro um nome para essa variável, pode ser, por exemplo, lugar, e a gente tem que dar um valor para ela. Então, por exemplo, o lugar vai ser a mesma coisa do que um valor e aí. Mas como é um lugar, vamos por boa prática colocar aqui, por exemplo, rua 1, 2, 3. E aí, ao invés de pedir para mostrar o Hello World, eu já posso pedir para mostrar o lugar. Quando eu rodar, vai me mostrar o 1, 2, 3. Mas e se a gente quisesse que sempre fosse rua, e então a gente colocasse aqui o valor do nome da rua, como por exemplo Oscar Freire? A gente queria colocar aqui dentro rua Oscar Freire, só que a gente também não queria fazer isso aqui, já que esse nome poderia mudar. Então a gente tem três opções. Vou demonstrar aqui as três para vocês. A primeira opção é utilizar o mais. Então a gente coloca um espaço e pede para adicionar com lugar. A segunda opção, se você olhar aqui, já vai funcionar. Se eu trocar, por exemplo, colocar só Oscar, vai ficar só Oscar. A segunda opção é utilizar a vírgula. Note que a vírgula já vai adicionar esse espaço, então você não precisa colocar ele. Mesma coisa, ó. Se você colocar ele, o que vai acontecer? Vai ficar com dois espaços. Temos uma outra opção também, porque eu poderia falar rua, o lugar, e depois eu poderia falar é legal. E começaria a ficar confuso ter que adicionar mais e mais coisas. Então eu poderia fazer uma coisa que chama-se formatação. Então rua, e aí dentro de chaves vai haver um valor. E aí eu falo é legal. E aí eu venho aqui e formato, peço para ele formatar. Não acho isso estranho, é só questão de costume. E aí eu falo que o que vai estar aqui dentro é lugar. Eu poderia ter vários desse e continuar colocando tipo lugar, não sei o que, não sei o que. Mas nesse caso eu só quero uma variável. Então você vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Vai me mostrar a rua. Aqui dentro ele vai trocar pelo valor de lugar, que é Oscar Freire. E é legal. O Oscar Freire é legal. E eu poderia colocar, por exemplo, um final e chamar ele de pra caramba. Fazer a mesma coisa, colocar aqui mais um desse e colocar, além de lugar, colocar o final. E aí mostraria aqui, ó, o Oscar Freire é legal pra caramba. Tá, mas e se eu não tiver certeza do que tá vindo aqui? Se eu não souber exatamente se o valor é esse ou não e eu quiser tomar medidas diferentes? Vamos dar um exemplo aqui diferente. Vamos continuar chamando o lugar de lugar. Vamos chamar como lugar 1, na verdade. Opa. Lugar 1. E lugar 2. Então um dos lugares é Oscar Freire e o outro é o Quinto do Jagué. Eu não sei se esse local existe. É um local hipotético. A ideia é ser um local com um nome menos conhecido, correto? Pelo menos acredito. Então a gente vai querer fazer uma verificação. Aí a gente escreve o if. O if é uma verificação. Então o if é a mesma coisa do que eu escrever se. Então se o lugar estiver sendo me informado aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui com lugar 1. Lugar 1, vou fazer tanto com lugar 1, depois eu vou fazer com lugar 2.
se eles, tanto o lugar 1 quanto se o lugar 1 for igual, mas tipo assim, eu não tô atribuindo um valor. Lembra que assim, ó, eu tô atribuindo o valor? Então eu não posso atribuir um valor se eu quero comparar. Então se ele for bem igual a Oscar Freire, eu vou falar aqui. Então eu vou colocar um 2 pontos, que é o que vai acontecer. Aí eu vou mostrar aqui, vou usar o print que a gente tinha visto antes. Oscar Freire. E se o lugar 2 for igual, na verdade eu vou fazer só isso para informação local mesmo. Então, por exemplo, eu vou informar primeiro o Oscar Freire, a gente vai ver que ele vai falar Oscar Freire. Se eu falar aqui, ó, quinto do Jagué, ele vai falar, não vai falar nada. Como ele não tá falando nada, eu acho isso ruim, eu posso colocar um else, que é o senão. Então, tipo assim, aconteceu isso aqui? Sim, então faz isso. Não aconteceu, pra não deixar sem nada, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então vamos falar aqui. Não é. Opa, não é a Oscar Freire. Então, por exemplo, o pico do Jagué, quinto do Jagué, não é Oscar Freire. Agora, a Oscar Freire é Oscar Freire.